Vamos lá, pessoal. Então, já vou me valer de algumas imagens ilustrativas. Essa é a primeira, né? Cultura racional do terceiro milênio, do Brasil para o mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, tá? Então, essa é a pergunta que muitos se fazem. O que é cultura racional? E eu vou ter o prazer de falar um pouquinho sobre esse assunto aqui com vocês. E tá aí. Que raios é esse número, né? 1440. Pessoal, 1440 é o ativo mais valioso do mundo, que todos têm e, por vezes, não empregamos bem e o jogamos fora. Não tem como comprar mais, só tem como gastar. 1440 é o número de minutos que tem o nosso dia. E na noite de hoje, meu objetivo é fazer uma apresentação, apresentar um assunto que, para você que não conhece cultura racional, eu espero que ao final desse assunto você tenha a certeza absoluta de que essa fraçãozinha dos seus 1440 que você dedicou a si mesmo para conhecer esse conhecimento, valeu muito a pena. Tá? Esse é o meu compromisso com você. Então, pessoal, essa é a pergunta. O que é cultura racional? Esse aí é um bonequinho pensando, tá? Minha esposa até brincou, falou que ele não está parecendo que está pensando, não, mas a ideia é que ele fique pensativo. O que é cultura racional? É comum muitas pessoas perguntarem, tentarem encaixar a cultura racional nos diversos campos do saber humano. Eles perguntam, a cultura racional é filosofia? A cultura racional é religião? A cultura racional é uma ciência? É um dogma? É uma seita? Que é cultura racional, afinal de contas? E quando a gente fala que cultura racional é um conhecimento inédito, a pessoa não entende por que a gente não consegue encaixar a cultura racional em nenhum desses campos do saber humano. E eu vou tentar abordar esse assunto com vocês agora. É filosofia? Vamos lá, conceito de filosofia. Conjunto de reflexões sobre a vida e que sempre encerram em uma pergunta. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? É um estudo do pensamento humano que, ao final, por não ter condições de responder todas as perguntas, ela termina o seu estudo numa pergunta. Ora, se a cultura racional tem a proposta de responder todas as perguntas que já foram feitas e outras que ainda nem foram feitas ainda, porque para fazer o ser humano precisa avançar mais no seu conhecimento, então não posso dizer que cultura racional seja uma filosofia. Será que é uma seita, doutrina ou religião? Vamos ao conceito. Isso aí tudo tirado do dicionário, viu, pessoal? Não é da minha cabeça, não. Reunião de crenças e rituais baseados na fé a alguma força sobrenatural. Bom, primeiro queria dizer que a cultura racional ela não faz referência aos ensinamentos do campo religioso, porque cada povo criou o seu Deus, uns diferentes dos outros. Uns já até foram extintos, de tão antigos que foram os deuses guerreiros que entravam em conflito e os deuses mais fortes eliminavam os deuses mais fracos. Então, cultura racional não se baseia na fé. Muito embora fique muito claro durante todo o conhecimento a importância de todas as religiões. Cultura racional não é contra a religião alguma, muito pelo contrário. Ela entende a importância da religião no processo de evolução da humanidade. Mas a cultura racional não se baseia na fé. Ela se baseia na realidade positiva das coisas. Então, a cultura racional não pode ser seita, doutrina ou religião. E a ciência? Vamos lá ao conceito. Ciência. Reunião de saberes organizados e adquiridos pela pesquisa e observação. Aí entende-se o método das experiências. A ciência ela foi muito importante no processo de civilização e humanização. A humanidade chegou onde chegou, está preparada para conhecer novos conhecimentos, novos horizontes, graças também à ciência. Mas a ciência ela tem os seus limites. Quando chega nos limites, os finitos e transfinitos, aí se inicia uma série de teorias e cálculos imaginários, e essas teorias, as mais bem elaboradas, é que regem por um tempo, até que vem uma outra teoria melhor elaborada que a primeira, derruba a primeira e passa a valer.
E assim vão evoluindo os conhecimentos científicos. Só que na cultura racional não existe teoria. A cultura racional mostra a verdade com provas e comprovações, tudo com base e com lógica. Então, a cultura racional também não pode ser ciência. Então, vamos lá. Cultura, conjunto de conhecimentos. E racional. Racional vem de razão, que tem relação de causa e efeito, base e lógica. Ou seja, a origem. A origem é racional. Então, o conjunto de conhecimentos que vem da origem. Por isso, cultura racional. Então, de maneira bem simples, né, bem resumida, a gente pode definir que todo o conhecimento da humanidade é dividido em três grandes campos do saber, que são religião, e aí eu entro com as diversas religiões, seitas, doutrinas, a filosofia e a ciência. Então, só que cada um desses campos do saber tem sua gama de informações e também tem as suas limitações. Então, quando surgisse um conhecimento que extrapolasse essas limitações, explicasse com base e com lógica onde para a religião, onde para a filosofia e onde para a ciência, se esse conhecimento abrangesse tudo e completasse esses três grandes campos do saber em conhecimentos novos e inéditos, nós não podemos dizer, então, que a cultura racional faz parte de nenhum deles, muito pelo contrário. São todos eles que somam uma pequena parcela da cultura racional, e a cultura racional tem a capacidade de completá-los, de continuar e completá-los, todos esses conhecimentos. Por aí já dá para ver que não é um conhecimento qualquer, ele tem uma enorme envergadura. Para vocês terem uma ideia, dentro da cultura racional estão assuntos de mais de 40 cursos, ao todo 41 cursos conhecidos pela ciência, são abordados nos livros Universo em Desencanto. Então, alguns deles, cosmogonia, mecânica celeste, que é o movimento dos astros e a sua influência na Terra, astrofísica, astrologia, geofísica, fisiologia, fisioterapia, eletricidade e magnetismo, que são as duas energias que a humanidade conhece, ecologia, biologia, estudos éticos da humanidade, antropologia, estudo das relações humanas, espiritualismo, metafísica, parapsicologia, entre outros. São 41 cursos que são abordados na cultura racional. Mas, como eu disse, todos esses cursos já possuem, por serem já conhecidos, têm suas ramificações dentro daqueles três campos do saber. No entanto, existem 28 cursos totalmente desconhecidos da humanidade e inéditos, que complementam os primeiros 41. Quais sejam? Estudo dos alfabetos naturais e de astrologia, estudo das energias desconhecidas do ser humano, energia mediadora e energia racional, a imunização racional, a hierarquia do mundo, do espaço e das classes inferiores, as 21 eternidades, o desencanto do universo, entre outros, no total de 28 cursos desconhecidos da humanidade. E aí quem está ouvindo vai falar, nossa, mas é muito complicado. Aí é que está. A linguagem é muito simples. O conhecimento ele possui uma enorme envergadura, um conteúdo profundo, mas a grandiosidade dele está no conteúdo, não na forma de escrever. Por isso que é para todos, é o conhecimento mais democrático do mundo, porque é capaz de fazer com que pessoas simples entendam um conhecimento de grande profundidade. É muito mais fácil uma pessoa letrada entender uma linguagem simples do que uma pessoa com estudo mais humilde entender uma linguagem rebuscada. E assim, muitos até erram e se perdem ao começar a conhecer o livro e achar uma linguagem simples demais, e por ser simples, acha que não vai encontrar ali as suas respostas que tanto foram prometidas. Porque valorizaram mais a forma de escrever, não se preocuparam com o conteúdo, com os assuntos.
Aqueles que se preocupam com o conteúdo, que veem a grandiosidade no conteúdo, eles até admiram a maneira que foi escrito o livro, porque realmente faz com que qualquer pessoa, das mais simples às mais letradas, consigam absorver o conhecimento e dele tirar os seus frutos. Né? O verdadeiro saber é aquele que ensina a viver. E quando se ensina a viver, se diminui o sofrer. Então, esse é o conhecimento de cultura racional, que com toda essa gama de conhecimentos, vai proporcionar a todos os leitores e estudantes o equilíbrio em todos os campos da vida. Vamos falar mais sobre equilíbrio um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá. Essa imagem é bem ilustrativa. Aí nós temos três pessoas, né? Um que não simboliza pouco estudo ou nenhum conhecimento, outro com pouco mais e outro com bastante estudo. Esse primeiro, sem conhecimento algum, vive a vida no mundo da ilusão, achando que tudo é uma ilusão, é cor-de-rosa. Não consegue enxergar a realidade das coisas, porque vive apenas com o que apresentam para ele, da maneira que vendem para ele. Não tem conteúdo suficiente para julgar as coisas como são, e sim recebe a forma que é apresentado. E fica ali, com a cara naquele muro, achando que o mundo é bonito, que é aquela paisagem, e não é bem assim. Aí a pessoa começa a estudar, começa a se aprofundar em conhecimentos. E aí ela começa a ver que o mundo é cheio de problemas, que nós vivemos num mundo de sofrimento e de morte. Só que o estudo científico, religioso e filosófico faz com que a pessoa consiga ver esses problemas, mas para por aí. Entender as causas e saber como viver no meio desses problemas, aí é só cultura racional. É como se a pessoa soubesse que esse mundo é um formigueiro e ela aprendesse, com a cultura racional, a andar dentro desse formigueiro sem ser picado pelas formigas, respeitando a tudo e a todos, sabendo como andar e sofrendo o mínimo possível. E aí a pessoa se aprofunda mais no estudo. Aí é somente a cultura racional que pode dar esse poder para a pessoa. Olha o terceiro bonequinho, ele já vislumbra outra coisa. Ele vislumbra o cosmos, ele conhece outras energias, ele conhece a sua origem. Então chega num patamar que, além de equilibrado, ele passa a equilibrar os demais com a sabedoria que adquiriu. Passa a ser um glorificado pelo seu equilíbrio e também um glorificador. E quem foi que escreveu essa maravilha de conhecimento? Está aí, o autor do livro, Manuel Jacinto Coelho, nascido em 30 de dezembro de 1903, no Rio de Janeiro. Mas para falar do seu Manuel, eu preciso abordar um assunto que poucos conhecem, que é o dom. Muitos, por viverem esquecidos do que é a natureza, esquecem que existe o dom. E por existir o dom, é que existem as grandes descobertas, grandes gênios que superam a tudo e a todos. O dom é de um cérebro divino, diferente dos outros que não têm dom, porque nem todos são dotados de dom. E por isso, os grandes gênios da humanidade não foram muitos, foram muito poucos. Então, para quem esqueceu, para quem estava desligado da natureza e esqueceu o que é o dom, está aí a prova que nasceu na humanidade um ser humano com o dom divino de entrar em contato com o mundo de origem e de lá trazer essas mensagens para o expoente desencanto da humanidade. E esse conhecimento que foi trazido pelo seu Manuel Jacinto Coelho, um brasileiro, um conhecimento brasileiro dessa terra abençoada que vai ser do Brasil para o mundo, porque já está traduzido em vários idiomas, e existem já estudantes em todas as partes do mundo. Este conhecimento que, apesar de ser inédito no seu conteúdo, já foi anunciado há muito tempo.